seríamos se não fosse a colonização? O que será que a gente vem a ser a partir dela, né? Os sentidos possíveis desse diálogo, dessa conversa, dessa roda de conversa, é a gente não deixar de fora o fato de que nós também somos assunto. Os nossos corpos aqui também são assuntos. Nós também somos o assunto principal, né? Então, esse espaço pode ser, deve ser, sinto assim, pensado como um espaço de provocação. Estamos falando de corpos que foram, assim como a terra, colonizados, né? Cultivados. E que políticas foram essas que cultivaram os nossos corpos, que cultivaram os nossos gostos, que cultivaram os nossos desejos, que cultivaram as nossas vontades? Por que o estudo pós-colonial da experiência estética, da música, das artes importa-nos? Justamente para identificarmos essas relações do que é visto como boa música, como boa arte, do que é repelido e daquilo que não é, mas também para entendermos o que foi esquecido e o que precisa ser retomado. A forma de tocar, a presença do agogô, a presença do cachixi, a presença da instrumentação, o modo de cantar, o jeito de colocar a voz, até a forma de respirar, associados a povos os mais variados possíveis. Que é uma música boa, não é? Todo mundo fala por aí, né? Ao senso comum. Isso é música de verdade. Isso é música de verdade, isso é música que não presta, isso aqui é a música que leva para a lascívia. A música de Chiquinha Gonzaga não era bem vista por todo mundo. O lundu não era bem visto. O machixe, que hoje muita gente cultiva e acha bonitinho, interessante, era visto como música promíscua, lasciva. Esses resultados desagou nesse momento, no momento da proibição do samba, no momento da proibição da capoeira, no momento, em 1941, da criação do crime de vadiagem. E o que era o crime de vadiagem em 1941, inclusive instituído por Getúlio Vargas? E só vai acabar isso, só vai sair do nosso código em 2012, né? O crime de vadiagem é estar com o violão na rua, com o pandeiro, com o berimbau na rua, o sujeito poderia ser preso, efetivamente, como forma de controle. Do mesmo modo que tem gente pesquisando sobre economia, tem gente com nome e com biografia e bibliografia escrevendo sobre os resultados da colonização. Há uma bibliografia pós-colonial, há uma bibliografia que compreende ou que se esforça em compreender os resultados da colonização em todos os sentidos, inclusive no sentido musical. E citar o nome dessas pessoas e investigá-las é importante. Dizer Aimé Césaire, é importante citar aqui no Brasil Beatriz Nascimento, que escreve Sou Atlântica. É importante citar Lélia Gonzalez, uma importante professora, importante pensadora, que vai construir o conceito de preto-guês, para falar sobre as misturas entre o português e os modos pretos de falar. A professora Lélia Gonzalez, uma mulher negra, o conceito de amefricanidade, para poder pensar a relação entre a Biala, entre a América e os povos africanos. Vamos ter o professor Abdias Nascimento, que vai escrever o genocídio do negro brasileiro, vai pensar também sobre os resultados da colonização essa que é endeusada, né? Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Abdias Nascimento, Aimé Césaire, né, que escreve discursos sobre o colonialismo. Então citamos aí Aimé Césaire, citamos aí o Franz Fanon, um importante professor, Franz Fanon, que escreve Pele Negra, Máscaras Brancas, que escreve Condenados da Terra, para falar sobre os efeitos da colonização, em todos os sentidos. Ou seja, há uma diversidade de pensadoras e pensadores pensando, refletindo, inclusive utilizando esses pensamentos, essas teorias para a produção de políticas públicas. Portanto, estarmos para além dos livros, nos livros, mas também para além dos livros. Onde? Na oralidade, onde se faz a experiência dos saberes de matriz africana e de matriz indígena, né? Porque nos interessa refletir sobre essas questões, pensar teoricamente para propor políticas públicas. Conseguimos produzir uma política no Brasil para garantir a obrigatoriedade de estudos de história, cultura africana, afro-brasileira e indígena, atrás dos estudos pós-coloniais. Ainda hoje, né, é feriado, inclusive, né? Não que não queiramos feriados, mas com outros nomes e por outros motivos. Colocaram o movimento no marco zero de André. Fizeram uma grande festa de inauguração, né? Onde inicia o que é civil, né? Onde inicia o que é civil, o que é civilizado, o que é bom. E aí, quando a gente fala de civilizado, essa palavra nos importa. A gente vai tentar aqui uma aproximação da palavra civilizado, civil, aquilo que é bom, aquilo que é limpo, aquilo que é organizado, com o termo colonização, né? Em termos musicais, por exemplo, saudemos os nossos corpos, saudemos as nossas características e tudo que temos produzido até aqui, mas que compreendamos que o processo de produção para chegarmos até aqui nasceu da violência. A escravidão que dizimou memórias
que inclusive quis ocultar as memórias das dores, né? Por que eu não posso saber, por exemplo, quem era meu tataravô? O tataravô? Porque essas informações elas foram queimadas, literalmente queimadas. Estão ligados nisso, né? Rui Barbosa, ministro da Fazenda, em 1889, um ano depois da abolição da escravidão no Brasil, pede, e isso está documentado, tá? Isso está documentado. Ele diz: queimem todos os documentos. É preciso, mas olha o discurso, é preciso apagar uma memória tão profundamente dolorosa. Nossa, acho que a resistência também acontece de forma natural, porque é igual você tentar segurar água com os dedos, vai vazar mesmo. E a gente canta, a gente dança, e se a música está lá num lugar de elite, onde a gente não pode chegar, então a gente vai fazer aqui mesmo. Uma manipulação da ideia para o exercício de poder, né? Vamos dizer assim. Como a religião, por exemplo, que vem da Europa, vai justificar, né, um direito divino de Portugal, da Inglaterra, de quem quer que seja, de vir conquistar essas terras, de dizer que os indígenas não tinham alma, os indígenas como se fosse uma coisa só, a África como se fosse uma coisa só. Tem toda a violência passada, ainda tem toda a violência de hoje, e ainda tem uma caminhada de muita luta para reparação de muita coisa que aconteceu, porque a gente nem começou a reparar ainda. Cota é uma coisa que veio de uma política pública para reparar danos, reparar o irreparável. Reparar o irreparável. Eu acho muito importante de exaltar o amor o tempo inteiro, de exaltar a paz, mas também acho importante dizer que esse amor e essa paz é a partir de luta. Aquilo que é velado é muito mais perigoso que aquilo que é dito, né? Estamos atentos à naturalização das estruturas de poder que condicionaram e ainda condicionam nossos modos de vida nos mínimos detalhes. Os estudos pós-coloniais sobre estética, sobre música, importam muito, muito, para percebermos as hierarquias que foram estabelecidas, os poderes que foram estabelecidos e os esquecimentos que também foram produzidos.